Olá, gente bonita, bom dia, bom dia, Campos. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, né, para vocês daqui a pouquinho. Depois eu vou falar dos nossos patrocinadores, né, e depois eu dar aquela chamadinha para vocês entrar aí, compartilhar, né. Nós já estamos aí no ar com rjwebtv.com, é só você pegar e entrar, né, e aí se inscrever no nosso canal aí no YouTube, tá bom? Bom dia. E a minha entrevistada de hoje, né, eu estava prometendo trazer ela aqui já há alguns dias, porque hoje a eleição para conselheiro tutelar se tornou muito ampla, né? Eu em pessoa, eu nunca tinha feito uma campanha como eu fiz para conselheiro tutelar, como eu fiz dessa vez, né? Ela já tem 20 anos, né, que ela trabalha na área, vai para o seu segundo mandato. É uma pessoa que mereceu sim a minha campanha para conselheira tutelar por dois motivos. Primeiro, que ela foi perseguida por uma coisa que ela estava trabalhando, né, no setor dela, estava no direito dela, e ela foi desacatada. E segundo, porque ela não teve aí padrinhos políticos, né, aí pedindo voto para ela. Então isso aí já me conquistou para me pegar e abraçar a campanha da minha amiga Alessandra Crespo. Seja bem-vinda ao programa. Fala, Alessandra. Isabel. Bom dia. Bom dia, minha amiga. Bom dia, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar com você nessa manhã, no dia de hoje, né, por estar aqui falando um pouco do trabalho do conselheiro tutelar e um pouco da minha vida mesmo. Obrigada. Para mim que é um prazer, né, estar recebendo a Alessandra Crespo aqui, que hoje em dia, como eu falei, né, o conselho tutelar, a eleição do conselheiro tutelar se tornou muito importante. Então, se é muito importante, não vamos escolher um conselheiro que tem vários padrinhos políticos visando pleito eleitoral futuramente. Então, é o primeiro ângulo ali que a pessoa tem que ver, né, o eleitor tem que ver, para depois escolher o seu conselheiro tutelar. E esse foi um dos motivos, Alessandra, no dia que eu te falei, né, logo já pegamos, entramos em contato, foi onde eu te falei, não, vou depender de mim, você já ganhou, né? Então, isso é muito importante. Eu vou fazer algumas perguntas, Alessandra, aqui, né, porque hoje o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não dá muito recurso, né, de um conselheiro fazer o certo. Talvez o conselheiro faz o certo, que não é tão certo, de acordo com o Estatuto, né? Mas explica um pouquinho pra gente como que é isso, né? Não, o ECA, ele é a nossa Bíblia, né? É o nosso parâmetro para o trabalho do conselheiro tutelar. Mas assim, o que é o órgão conselho tutelar? O órgão conselho tutelar no todo, ele é o órgão responsável dentro do município por zelar pelo cumprimento dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, em todas as esferas, no âmbito do poder público, no âmbito da vida pessoal e particular dessas crianças e desses adolescentes também. Tanto daqueles que têm os seus direitos violados e aqueles que não têm o direito violados ou aqueles que estão sob ameaça de ter o direito violado, né? E aí, na verdade, existe uma leitura meio equivocada aqui do ECA. Muitas pessoas acham que o ECA só protege, que não dá deveres, mas não é isso. Tem regras. Tem regras, né? Se nós pararmos e fazermos uma leitura mesmo real de como está descrito a lei, a gente vai ver que existem várias situações ali dentro do estatuto, né? A criança ela é amparada, o adolescente ele é amparado sim, mas existem regras, existem deveres e existem as obrigações que estão ali para que esses jovens venham a cumprir também. E desde a primeira ocorrência, né, o dever do conselheiro tutelar, né, ele chega, ele é chamado para ir num determinado endereço, chega lá, você não pode ir com maquiagem, né? Você tem que observar cada detalhe. Às vezes uma coisa, tem criança que chega a ser ator, né? É verdade. Não tem que mente. Assim, a gente está falando que eu trabalho assim, na área da saúde, mas dentro da área da saúde a gente estuda psicologia, né? Então, na psicologia, a gente estuda sobre comportamentos, né? Sim. E como que é a situação? Já tem situação que criança pede para não voltar para casa. Sim, muitas, né? Muitas. Então, cada caso é um caso. Cada história tem a sua especificidade
E aí existe essa necessidade de uma escuta. Hoje, eu costumo falar com os meus colegas de trabalho que a nossa principal arma, né, que é a nossa melhor instrução para o trabalho, não é os papéis que a gente encaminha, que a gente assina, sim a nossa audição. É o momento da escuta, né, onde a gente precisa parar realmente, se atentar a pequenos detalhes dessa abordagem das falas, para a partir dali a gente ter um entendimento maior, né, desse todo, daquilo que está acontecendo, e dali em diante a gente aplicar as medidas pertinentes àquele caso. Mas há sim muitas situações em que a criança é induzida a mentir, e aí a gente... Instruída, né? E aí a gente tem, nós enquanto conselheiros, temos uma equipe de apoio dentro de cada conselho tutelar do município para nos dar apoio, né? com psicólogos e assistentes sociais. Essa criança mais alguma informação, né? Nós temos psicólogos, assistentes sociais e assessores jurídicos, que acabam nos dando esse feedback, né? Esse apoio para que a gente identifique realmente a veracidade ou não daquela denúncia que chegou até nós. Teve um caso, Alessandra, que eu conheço, onde a menina ela era muito, assim, maltratada pelo pai dela, né? Então ela tinha muitos hematomas, então como ela usava só roupa que tampava esses locais, já era mesmo... É uma característica. Já era uma característica. Então na hora que ela chegou, que dá aquele banho, né, que estava de supervisão mesmo, né, nas meninas, e na hora do banho ela não falou nada na primeira vez, ficou quase 2 meses para ela conseguir falar, tá? Tanto que a visita do pai e da mãe na época foi proibida a essa menina, que era um caso extremo, que ela estava muito debilitada, muito machucada. Então foi quando ela conseguiu se abrir com o profissional, e ela falou que o pai dela batia de propósito nela, machucava ela. Então ela não podia falar, que senão ele ia apanhar novamente. Então, tipo assim, são muitos os casos. Então quando ela se abriu, aí que foi feita mais a investigação mais profunda, porque depende muito disso também, com a investigação ser mais profunda, né? Quando nós fazemos as nossas abordagens e a gente se depara com um quadro como esse, onde as evidências elas estão ali muito, muito claras, hematomas, o relato da criança ou do adolescente, é de extrema necessidade que a gente se comunique imediatamente com a vara da infância. Ele já fazia premeditado, que ele batia no local que ela estava com roupa, então, né? O que acontece, Ale? No ECA existe o artigo 4º, que eu falo que ele é o de extrema importância. Que ele diz o quê? Que é dever da sociedade, da comunidade, dos pais, vizinhos, da sociedade no geral, né, zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes e notificar os órgãos competentes caso haja qualquer incidência ou qualquer sinal de negligência ou de maus tratos contra uma criança ou contra um adolescente. E a também pode ser feita anônima, né? Com total segurança. Com total segurança. Se expor, né? Bater de frente com vizinhos que estão maltratando o filho, né? Ou o enteado. O enteado não tem necessidade de você se bater de frente. Hoje em dia você tem recursos, né? Muitos. E você pode ir e falar assim, ligou, tá acontecendo isso no endereço tal, porque a sua omissão, não se meta em colher, a sua omissão parece mulheres aí, vítimas de feminicídio, crianças estupradas, crianças muito maltratadas, tem crianças que é induzida a entrar até para o mundo errado. Porque tem um exemplo em casa, né? Porque se não fazer, apanha. Então, tipo assim, eu já conheci gente que fez uma criança de 6, 7 anos, que é uma criança de 6, 7 anos, para ser aviãozinho, você vai lá entregar isso. A gente ainda, infelizmente, a gente ainda se depara com essa situação, essa realidade, né? E a omissão, né? A omissão das pessoas, né? Aí essa coisa vai virando uma bola de neve, né? Que aí vai criar, uma criança fica sem estrutura. Outra coisa que é importante a gente dizer relacionado a jovens que hoje se encontram no tráfico, por exemplo, é uma violência, né? Aquele jovem que está hoje no tráfico
ele também está cometido de violação de direito. Foi. Né? Porque é a pior forma de trabalho infantil. Chega a ser degradante. Os pais não viram, Não, né? Não né? viram, né? Foi deixando, alguns foi até Foi apoiando. apoiando. E apoiando, aí, o que acontece? Eu costumo dizer também, ninguém nasce infrator. Ninguém nasce. Ninguém nasce infrator. Nenhuma criança é gerada para virar um adolescente infrator. Ele é vítima do processo do meio. Ele é vítima da sociedade, ele é vítima da criação que ele teve, ele é vítima do exemplo que foi dado. O caráter, né, já é formado no nosso ventre, justamente, conseguido pela criação. Então, se uma mãe, se um pai vê o filho, né, vamos supor, ele com um grupinho, aquele grupinho ali não tá legal pro meu filho, eu vou chamar ele, vou conversar, filho, assim, assim, assim. Eu tenho que jogar as cartas na mesa. E se a gente puder, até nesse grupinho mesmo, a gente já conversa com esse grupo, então, já planta uma sementinha do bem, né? Dá exemplos diferenciados, traz esses jovens para uma outra vertente, para ver o que a gente consegue seminar ali. Você sabe que a Secretaria de Segurança Pública fez um levantamento e o jovem entre 14 e 19 anos, né, que é muito jovem, entre 14, 15 e 16 anos principalmente, estão assim, aumentou muito, né, nessa... A questão do tráfico. Não é só do tráfico, é fator, né, que inclui tudo, né, roubo, violento mesmo. Então é tipo assim, eles fizeram esse levantamento e é preocupante. É preocupante que você ensina seu filho em casa de uma forma, né? Você educa seu filho do portão para dentro, mas ali seu filho ele tem a convivência dele lá fora. Ele tem a convivência dele do portão para fora, né? Mas muitas pessoas, Alessandra, infelizmente, eles não dão aquele suporte dentro de casa e depois querem jogar para o conselho tutelar, né? Acho que nós vamos fazer isso. Tem pais que assustam os filhos, né? Assustam os filhos. Olha, se você não fizer isso, se você não andar desse jeito, eu vou te entregar para o conselho tutelar. Menos não eles. Se entrega a ninguém para o conselho. É de todo mundo, menos a deles. Na verdade, a gente vive numa sociedade de hoje que se habituou a terceirizar aquilo que é de sua obrigação. É verdade. Né? Antigamente, o que se dizia? A educação, ela vem de casa, ela vem de berço. Né? Os filhos, eu venho de uma época, por exemplo, em que o meu professor, ele era o centro das atenções. E eu se tinha, né, exaltar. Reclamasse, os a pais fala em casa. Eu sou neta de professora, né? Neta de professora, filha de professor, e aí o professor, ele é o rei, é o centro. O respeito era absoluto. A forma que se tratava o pai, uma mãe, o senhor, senhora, né? Até a benção. Na minha família, era a mesma forma que se trata o professor. Hoje, aos 43 anos de idade, os meus filhos têm por obrigação fazer a mesma coisa. Mas eu não posso ditar essa regra para casa do terceiro, para casa do outro. Mas chama a gente de antigo. De antigo. A gente deve orientar, mas nem todo mundo segue, né? E aí, o que acontece? Quando os filhos começam a fugir as normas daquilo que se acha da regularidade, terceirizam, porque a escola não está ensinando, porque isso não... E não é a escola. A escola está ali para ensinar conteúdo, não é para dar essa educação. É muito comum nos bairros carentes, principalmente, você vê a mãe dormindo até meio-dia e o filho dela tem que sair para a escola às 11h30 e a mãe tá dormindo, cara, não levantou para fazer uma refeição decente pro seu filho, um café da manhã. Isso é negligência, tá? Né? Aí sai a criança já com a barriga vazia, revoltada, até eu fico revoltada, tô com fome, eu fico mau humor danado, imagina uma criança. E esses dias eu estava no ponto do ônibus, aí eu tô vendo um menino cobrindo na porrada a irmã dele, eu deveria com umas 4, 5 crianças, e eu vendo aquilo, eu falei, escuta aqui, isso que você está fazendo com ela é errado, sabia? E por que você deixa ele fazer isso com você? Não pode bater numa menina. Aí ela, mas ele sempre faz isso, a mamãe não fala nada. Eu falei assim, mas está errado, porque se ele está te batendo, ele está achando que está certo, ele vai crescer e vai continuar achando que está certo. Bater, não é isso. Não pode. Entendeu? O
ritmo da vida. Então, tem mãe que vê o filho fazer isso, acha engraçado, né? Tem que bater mesmo na filha de fulano, ainda mais que se tem bicuinha, né? Tem mãe que adora envolver os filhos no bicuinho delas, eu nunca vi desse jeito, não sabe separar as coisas, e eu falo mesmo, sabe? É a desestrutura familiar, né? A gente vê hoje um número de pessoas muito jovens, sendo mães muito cedo, uma gama de falta de preparo muito grande. E aí vai do caráter. Porque, tipo assim, minha filha fez 21 anos, ela tem um casal de filhos, aconteceu, né? Ela tá com um casal de filhos. Ela tem uma responsabilidade, um amor tão grande pelos filhos, coisa que eu não vejo com muitas, então, né? Mas aí então, a sua tipo filha, assim, ela teve uma estrutura familiar. Ela teve Ela seu exemplo como mãe. Em quem ela se espelha como mãe? É verdade. Então, se o jovem vem numa desestrutura, num histórico já dos seus passados, né, dos seus responsáveis, um histórico já atravessado, com bastante situações complexas, a tendência é dessa jovem ou desse jovem vir atribuindo que tudo aquilo que ele estava vivendo, vivenciou, também é correto. Eu já vi outro jovem, tipo assim, eu sou mãe, ela é minha avó, né? Então, no caso, é bisa do meu filho. Toma conta, você tem que tomar. Por quê? Porque não teve estrutura, não teve ensinamento. Tipo assim, não, vou tomar não, você colocou no mundo, você tem que se virar, colocar numa creche, trabalhar, né? E aprender alguma coisa, se não tem idade para trabalhar, fazer um curso, estudar, porque você tem um filho. Eu não tenho o que fazer para o seu filho, o que eu fiz para você. Aliás, você é minha neta, eu já fiz para você, coisa que já não era para mim fazer. Então eu vou fazer para o seu filho, que venha ser a bisneta. Então, você consegue entender que a vida é uma roda gigante, né? E aí, o exemplo que é exemplo, quando deixa de ser exemplo, esse mau exemplo continua sendo exemplo. Vai continuando, né? E vai nessa roda vira. Aí no meio dessas coisas todas, né? Vamos voltar ao foco do conselheiro tutelar. Voltando nessa confusão toda, o conselheiro tutelar, ele está ali observando. Né? A mesma coisa quando chega um paciente no hospital, que a gente sabe que foi um soco que deu, né? Que a pessoa fala que caiu. Né? A pessoa já olha assim pro serviço social, ó, que essa história está mal contada. Mal contada. E começa aquela investigação toda, que já sai criança dali do abrigo, como você sabe. Em casos assim, em casos de suspeitas, né, desses maus tratos, realmente a gente faz o comunicado imediato com a Vara da Infância e com o Ministério Público para retirar, tanto para ficar ciente, como se a gente entender que naquele meio a criança está em risco eminente, vai tirar, a gente, nós não somos nós os conselheiros que tiramos. Vocês fazem a notificação para esses jovens competentes, que é quem tem a autoridade, né, de dizer assim, após todo o conteúdo trago para vocês, eu estou acolhendo essa situação e aí essa criança precisa ser retirada desse lar, desse meio, para que se tenha tempo hábil de trabalhar essa família novamente, para ver se há possibilidade de retorno, tá? O conselho, ele encaminha e daí em diante começa um trabalho com essas famílias. Multidisciplinar, né? Ver se o pai tem condição, ver de que meio que a criança vive, qual a estrutura oferecida, e o que pode ser escola, feito, como que é o comportamento, isso tudo é avaliado. E uma das principais, né, o principal nosso foco de trabalho é a família, né? Nenhum conselheiro quer chegar num lar e retirar nenhuma criança daquele lar. Não, que não tem, né? Com certeza. O que a gente precisa é trabalhar essas pessoas, esses vínculos familiares, para que essa criança possa ter junto aos seus, né, uma vida saudável, digna e direita, garantindo os seus direitos, assim como toda criança deve ter. Mas acontece também, Alessandra, tem muitos casos, né, não é comum, já se tornou comum, né? Casos da criança ser retirada do vínculo familiar, ser entregue a outras pessoas de vínculo, como a avó, como uma outra pessoa mais de estrutura, que tem mais possibilidade, tanto psicologicamente quanto... Então, e é doloroso. Assim, na Vara da Infância existe uma equipe técnica, né? Tanto na Vara da Infância como nos acolhimentos, que faz um acompanhamento muito mais
contínuo, detalhado com essas famílias. Quando esses técnicos identificam que não há possibilidade de reintegração dessa criança ou adolescente com os seus genitores biológicos, né? Se faz um estudo com o restante da família, né? Quem são os outros familiares, a qual essa criança tem algum vínculo afetivo que possa estar substituindo essas pessoas na parte da responsabilização e do cuidado com essas crianças. Aí quando isso acontece, que o trabalho não é do jeito que se espera, e infelizmente vai para a adoção quando é uma criança, né? Em última instância, se vai para a adoção. Mas antes de ir para a adoção, se esgota todas as possibilidades com o núcleo familiar. Tia, tio, padrinho, qualquer pessoa com a criança tenha qualquer vínculo afetivo e que a pessoa, né, o casal, o indivíduo se mostre realmente capaz de garantir tias que ficou com os sobrinhos, de garantir os direitos daquela criança e ela não seja mais violada. Que às vezes tem a mãe e o pai detento ao mesmo tempo, que a tia foi lá e assumiu e tudo ok. Então o conselho tutelar, na realidade, igual você falou, faz um trabalho amplo, né? Aí por que é importante o conselheiro tutelar não ter aquele negócio de politicagem, né? Porque aí pegaram, né, a criança do fulano de tal, lá do bairro tal, aí vai chegar o político em você, fulano, libera aí, porque, libera aí, porque é do camarada que fez campanha pra mim. Nem pensar. Não pode. Não pode. Vocês não podem. Pode nem existir. Né? Não pode existir. O conselheiro tutelar ele tem que ser imparcial. Imparcial, e ele tem que ter idoneidade moral. Né? Por mais que você ali sofra junto, né? Porque a pessoa sofre junto, acaba criando um vínculo, né? Dependendo da criança, dependendo da família. Independente das profissões, a gente acaba criando um vínculo. Igual eu com meus pacientes, né? Meus bebês com cabelos brancos. A gente acaba criando aquele vínculo. Mas esse vínculo não pode atrapalhar o profissionalismo. Qualquer pessoa que esteja hoje na condição de conselheiro tutelar, ela tem ciência de que o bem-estar maior é o da criança e do adolescente, entendeu? Então, não adianta ter intervenção de terceiros, até porque nós somos profissionais autônomos, nós temos autonomia para as nossas decisões no âmbito do atendimento e todo conselheiro ele tem por obrigação de aplicar medidas protetivas para aquela criança ou para aquele adolescente. E se no ato de uma abordagem a gente identifica que aquelas pessoas que lá estão não são capazes de zelar ou garantir o direito daquela criança, jamais a gente pode abaixar a cabeça para aquela situação ali em virtude de ter vínculo com uma pessoa com outra. Isso depõe totalmente contra a nossa condição de trabalho. Não pode. É impossível. Então a gente tem que trabalhar em cima disso daí, né, Alessandra? E se algum conselheiro trabalhar dessa forma, ele tem que ser denunciado. Tem que ser. Não pode. Tem que ser, sem dúvida. Então, quando teve esse, como eu falei, eu nunca fiz tanto, eu já fui lá, já votei, mas tipo assim, eu vou votar, né, porque a eleição, muita gente vê a eleição do Conselho Tutelar, sabe? Porque não entende a sua importância do trabalho que é realizado. No dia da eleição, eu fiz uma chamadinha no Facebook, vamos lá votar. Na outra eleição para conselheiro, eu já estava com a mente bem voltada, porque de trabalhar de frente com criança, adolescente, então, tipo assim, eu te via sempre, né, marcando médico, né, levando as crianças no médico. Então, tipo assim, a gente tem que tá exercendo a cidadania lá, escolher o seu conselheiro tutelar que você sabe que trabalha, que você conhece, que você sabe que presta um bom trabalho. Isso é muito importante. A eleição para conselheiro tutelar, ela se tornou importantíssima, não em todos os municípios, em todas as cidades e capitais. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é uma eleição muito importante, que o povo fica ciente que nas próximas eleições do conselheiro mais pessoas participam, né, Alessandra? A gente espera. Mais pessoas participam, porque ainda, tipo assim, o número, pelo que eu estava vendo, ele foi razoável, né? Eu não me ative ainda no percentual, né? Então, o que eu sei é muito vago, mas em vista do pleito de 2016, que foi o primeiro que eu participei,
Esse foi bem mais amplo. Esse foi mais amplo. No primeiro de 2016, nós tivemos em média... Mais amplo e mais concorrido. Nós tivemos em média 8 mil eleitores, e nessa, para mais ou para menos, de 23 a 24 mil e vai uma tendência, votantes. Né, ter mais, né, números. O bom é que a atividade o órgão ganha visibilidade. A gente espera que as pessoas que se comprometam para os próximos tenham também o mesmo comprometimento que tem para se empenhar para vir se eleger como conselheiro, né, se botar como candidato, mas também tem com a causa, né? Isso, não adianta também você se candidatar, né, sem só saber o mínimo do ECA. Não só do ECA, da realidade do nosso município, do povo, quais são as deficiências que o município tem naquilo que se incumbe aos direitos da criança e do adolescente. Falar em carência, a carência do suporte, principalmente dos profissionais, estava muito escasso, né? A necessidade, assim, como que fala? A estrutura de trabalho de vocês é uma luta diária, que eu sei como que é isso. Então, gente, é algo assim que é uma profissão tão bonita, mas quem está dentro da situação, para você concorrer a um cargo desse, você tem que estar dentro das necessidades, sim, do povão, principalmente da área mais... Quais são as políticas públicas que estão falhas dentro do município? Quais são as dificuldades de acesso que essas mães, né, e essas crianças e adolescentes estão enfrentando hoje em dia dentro do município? Porque nós não somos órgão político, mas nós lidamos com a política pública de assistência o tempo todo. O tempo todo. E acompanha todos os tipos de situações, né? A gente necessita. Na parte da adolescência, essas meninas rebeldes, esses meninos rebeldes. Gente, eu fico imaginando. Uma vez a amiga minha falou assim, Alê, vem aqui no conselho tutelar que eu tinha levado uns papéis para ela, né? Resolver uma situação lá. Aí ela falou assim, vem aqui para você passar uns minutos aqui comigo. Aí eu fui. Aí eu cheguei, falei assim, não, isso, participei de uma palestra, estava tendo uma palestra no dia. Não me lembro, eu tenho uns 5, 6 anos isso. Aí eu falei, minha filha, pra mim não dá certo. Que passou os vídeos, né, daqueles adolescentes rebeldes, que nem a mãe da gente fala pra vocês, dá um jeito. Tô entregando pro conselho. Mas eu já vi outros relatos que tem conselheiros, não é o seu caso, eu espero que não, que tipo assim, chega vamos supor, né, chegou no abrigo, né, tá aqui, tá bom? Tá aqui a pastinha, o documento e pica a mula, né? Você já ouviu falar de casos assim? Que não... Nessa gestão? Já teve casos assim. Hoje nós temos um centro de referência, né, da criança. Porque tem o CRV, que é o regulador, né, que é o regulador de vagas dentro do município. E em conjunto com o conselheiro tutelar, que vai ver qual é o acolhimento que é mais apropriado para cada adolescente. Porém, nesses casos de adolescente em situações de atos infracionais, eles não vão, apesar de serem sujeitos de direito, eles não vão para o conselho tutelar, tá? Nenhuma situação do conselho. Esses adolescentes, quando pegos em algum infragrante, normalmente eles ficam acautelados, né, para audiência com o juiz ou com o Ministério Público, até que o promotor decida qual é a situação, em cima da situação a qual eles foram abordados, e decide se eles vêm para acompanhamento de medidas socioeducativas no meio aberto, que os órgãos que acompanham são os CREAS, que hoje em Campos nós temos 3, ou se eles vão para o DEGASE. Alessandro, outra pergunta. Acontece de um adolescente, né, se envolver com outros lá dentro e acontecer uma gravidez dentro do abrigo, vamos supor, acontece esse tipo de situação? Nós não temos esses relatos. Não tem, né? Não tem. Com certeza o alojamento das meninas tem que ser separado. Campos hoje, então,
Porque as pessoas acham que entregou o conselho, não é, o conselho não fica com ninguém, não existe isso. Nós somos órgãos, o conselho tutelar, ele é só órgão de aplicação de medida, né? Num caso, enquanto uma criança ou um adolescente precisa de um acolhimento, quem faz esse acolhimento é a vara da infância, é o juiz, que já determina. Claro que em cima de relatórios que são entregues. A partir dali, existe em Campos essa central de regulação de vagas, que dentro do perfil de cada adolescente ou de cada criança, indica um acolhimento. Se não me falha a memória, nós temos hoje no município de Campos 8 acolhimentos. 8. Cada um para um perfil de criança e adolescente. Receberam carros novos, né? Recebemos agora, novos. Que a gente estava falando muito em suporte. Mas os acolhimentos, eles têm uma estrutura muito boa, tem tudo isso. É um modelo de uma casa, né? Tem os educadores sociais, coordenadores, subcoordenadores, equipe técnica, equipe de enfermagem dentro das unidades, que auxiliam, que trabalham com amor, e que auxiliam auxiliam nessa conduta com essas crianças, esses adolescentes dentro dos acolhimentos, entendeu? Assim, e tem esse monitoramento diário. Eles estão nos acolhimentos, mas eles não estão. Eles estão nos acolhimentos porque eles tiveram algum direito violado perante a família. Mas dentro do acolhimento, eles não vivem essa situação de violação, né? A maioria dos acolhimentos em Campos dão um padrão de vida para as nossas crianças, nossos adolescentes, top de linha, até porque ele é monitorado pelo Ministério Público. E tem que ser, né? Tem que ser, porque... Alimentação, eles têm direito, tem médico, tem o profissional de saúde dentro do acolhimento. E quando não tem, procura, né, na vaga, eu trabalhava no negócio de vagas, a gente é obrigado a abrir uma exceção. Conversei várias vezes já com médicos, se podia atender, né? Tem um atendimento prioritário, tem um atendimento, então é tipo assim, o importante é prosseguir lá fora o que tem. E os profissionais que estão dentro dessas unidades, eles são bem engajados também, né, tipo com a questão. Essa equipe técnica e disciplinar costuma conversar com os pais, ter alguma palestra, ou não ainda chegou nesse ponto ainda. Olha só, é muito ruim você falar da onde você não está atuando mais, né? Mas eu posso citar como exemplo, assim, antes de estar conselheira, eu fui coordenadora de um outro acolhimento, onde eu atuava com jovens de 12 a 17 anos e 11 meses, antes de completar os 18 anos, a qual a gente tinha que trabalhar a autonomia, porque eram jovens que já tinham passado por vários acolhimentos do município, não conseguiram realizar a reintegração ou foram reintegrações mal sucedidas e retornaram para os acolhimentos. E chegou um determinado momento que precisava se trabalhar, desconstruir essa coisa os vícios que se pega, né? De estar obrigado há muito tempo. Preparando eles já para a maioridade e para o seu caminhar a partir dos 18. E aí, a gente não tinha essa coisa da família em si, porque a maioria já estavam destituídos, né? E já não tinha mais possibilidade de vínculo. Mas muitos deram sorte, na minha época, de serem acolhidos por próprios profissionais. Ai, que legal! Né? Na casa. E aí, assim, a gente tem muitas palestras, faz muitas reuniões. Que é importante, né? Mas aí, no meu caso, nesse acolhimento específico, nós fazíamos diretamente para esses jovens, né? Já preparando mesmo para a vida. Ótimo, porque chega uma hora que eles têm que sair dali e trilhar, né, o caminho mas deles. Os acolhimentos que ainda têm possibilidade de reintegração dessas crianças ou desses adolescentes, eles fazem sim reunião, eles são encaminhados para equipes de apoio na própria rede. Muito bom. Isso é muito bom, gente. São essas políticas, né? É por isso que a gente tem que mostrar o outro lado da política, que não serve para fazer só coisa ruim. Verdade. E as pessoas têm que tirar. A pessoa tem que separar o joio do trigo, né? Tirar essa projeto, tudo é politicamente criado por políticos, né? Vamos ser reais. É a mesma coisa da gratuidade, de você dar gratuito, né? O idoso dar gratuito. Isso daí
querendo ou não, foi a partir de políticos, né? Mas aí a gente precisa saber separar essas coisas, né? Saber separar o joio do trigo e entender que um profissional, né, como ela passou por uma situação difícil, a gente não vai entrar em detalhes, né, Alessandra? Justo. Mas a gente sabe que a Alessandra, como ela estava prestando ali um bom trabalho, né, teve ali, passando aquele momento difícil, eu tenho certeza que chegou o momento da vida dela, que pronto, depois de 20 anos, alguém chegou com a mentira e vai acabar com a minha carreira, né? E isso não aconteceu, graças a Deus, né? Porque Deus colocou pessoas, né, no seu caminho que falou, não, estou com você, então acabou. E, tipo assim, para provar essas pessoas que a gente não procura rostinho bonito, afiliados de gente com dinheiro, gente com nome. O povo hoje, Alessandra, está vendo além disso. Sim. Graças a Deus por isso. Porque antes o conselheiro tutelar era visto como um vilão, né? Vilão, hoje bicho papão. E nós somos parceiros, nós estamos aqui para somar. Hoje está sendo visto com outros olhos. Eu falo, né? Porque eu sempre no meio do povão ali, nossa, vai chamar o conselho tutelar. Parecia, eu falei assim, Jesus, né? Isso não, gente. É a solução para justamente, né? É a solução. Acho que está fazendo mal, mas na verdade, quando você vai ver no todo, ao final, acabou fazendo um grande bem por aquela família. Mas aí eu vou deixar meu apelo de que Campos hoje nós temos 5 conselhos tutelares em Campos, subdividido por territórios, né? Territórios. E são onde os outros vão atuar onde, Alessandra? Então, nós temos 2 conselhos tutelares no território de Guarulhos. O Conselho 1, que atende à margem direita, o Conselho 2, que atende à margem esquerda. Na área central, nós temos o Conselho 4, que é o qual eu atuo. O Conselho 3, a sede dele ainda está dividida com o Conselho 4, na rua Barão de Miracema 335, em frente ao Palácio da Cultura. Né? Então ficam 2 conselhos ali juntos no mesmo prédio. E nós temos o Conselho 5 na Baixada, que é o de Goitacazes. Fica também próximo ao Casa de Cultura, né? Que tem ali em Goitacazes. Só pro ladinho do Laí que ainda não tem, né? Lá ainda não tem, mas atende na nossa sede, de vocês. Que fica ali em frente ao Palácio da Cultura, que é o Conselho 3. Agora pro povo que tem em casa, que eu preciso ligar pro Conselho Tutelar, né? Que eu tô com uma vizinha, eu tô com um vizinho, que essa criança não é normal, esses gritos, esses tentos. Qual o número aí que a pessoa deve pegar e ligar? Então, mas a pessoa não vai ligar porque a criança não é normal, não. A pessoa vai ligar porque ela identificou naquilo ali que essa criança está sofrendo algum maus tratos. Tem criança que é só trancada em casa, né? Então tem vizinho que só escuta. Já aconteceu isso. Da criança está sendo espancado, mas com tudo trancado não tem como, né? E o conselho ter chegado, pufo. No flagrante, até a minha filha, com viatura e tudo. Você já porque nós não temos esse acesso de adentrar a casa do outro. Mas caso haja necessidade, a gente pede reforço à polícia. Entendeu? Então, o Conselho 1, o telefone de referência é o 988-294368. O Conselho 2, então, repetindo. Conselho 1, 988-294368. Dígito 22. Conselho 2, 988-264225. Conselho 3, 988-264221. Conselho 4, 988-264231. E o Conselho 5, que é o 988-294362. Então tá aí, gente. Tudo com E deixar claro. 22, né? E é 24 horas, tá? 24 Nós trabalhamos ininterrupto. Tem um plantonista, né? E tem plantão. Tem um plantonista, gente. Fica 24 horas. Então não precisa você esperar outro dia para ligar, não precisa esperar dia útil, porque tem o plantonista de 24 horas, né? Para atender vocês. E o nosso próximo programa, né, a gente vai estar encerrando aí o nosso Outubro Rosas e falando, gente, eu estou muito feliz com a campanha da medula óssea, essa campanha ficou maravilhosa, um beijo para cada um de vocês, gente, olha, fiquei emocionada participar dessa campanha, viu?
Foram quase 4.000 pessoas ali, né? Onde todos, né? E não conseguiram, Alessandra, porque por falta de material, tá? Porque senão não ia ser mais. Porque no sábado teve que encerrar 2 horas antes o cadastramento de amostra, né? Para ser doador da medula óssea, para ver se é compatível. Porque não tinha mais material. Então encerrou 2 horas antes. Olha que maravilha, né? Muito bom. Muito bom. E que a gente venha ter mais campanhas dessa em Campos, né? Quantas vidas, né? Vamos ver que vão ser salvos aí entre esses mais de 3.000 cadastramentos, que eu sou uma que estou no meio deles, né? E vamos encerrar o Outubro Rosa. Semana que vem, quarta-feira, eu estarei aqui com outra entrevista muito importante para vocês. E já vamos, né, dar engatado ali falando sobre a saúde do homem também, que é importante, que os homens, vou falar a verdade, né? Ô raça! Né? Não querem se cuidar. Então, gente, um beijo e se cadastra, entra no YouTube, né? O RJ Web TV, lá vocês podem se inscrever, acompanhar. E daqui a pouco nós temos muita novidade aí, né, para vocês, mais novidades para vocês. Vocês vão ter tipo um aplicativo, né, no celular de vocês, onde vocês vão ter acesso às nossas programações. E... vamos falar um pouquinho do idoso também. Vamos falar um pouquinho do idoso no próximo programa. Eu acho que eu vou convidar umas 2 idosas para vir aqui, tá? Não vou convidar, vou convidar 2 idosas para vir aqui entrevistar. Né? Porque a gente está aí, gente, é uma área que está crescendo muito, né? Cuidador de idosos, né? Cuidador de idosos. Eu sou cuidadora de idosos. Então, daqui 10 anos, a nossa população de idosos vai aumentar 25 milhões a mais de idosos. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso daí, sobre a prevenção de quedas, sobre o que é importante, o que não é importante. A gente vai estar sempre batendo nessa tecla, que eu defendo muito os velhinhos. Com certeza. Então, não posso deixar de falar. Vânia, você está muito jovem. Você tá jovem ainda, tá? E fofoca. A Vânia Nunes falando que ela é idosa. Tá faltando uns 50 anos pra chegar. Gente, então fica com Deus. Quem puder compartilhar esse vídeo aí para vocês verem que o conselheiro é um parceiro da sociedade, da comunidade, de um todo em comum. Tá? Compartilha o vídeo. Para esclarecer as pessoas, né? Que às vezes precisam de um suporte, não sabe para que telefone ligar, não sabe quais os seus direitos. Você também, como mãe, como avó, você pode chegar no conselho tutelar e pedir uma orientação, tirar dúvidas. Para saber qual o direito, sim, né? Sim. Pode chegar sem compromisso nenhum no conselho tutelar. Olha, então, eu crio um neto, né? Ou eu tenho uma vizinha, ou eu tenho um sobrinho. Você acha que eu devo fazer o quê? O conselheiro tutelar está ali para esclarecer, tá bom? Toda e qualquer dúvida. Tirar as dúvidas, tá bom? O que você deve, o que você não deve, como que você deve agir. Então pode buscar ajuda, gente. Isso não é nada demais. Você ir conversar, né? Tudo é diálogo, né, Lê? E muito obrigada aí pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, agradeço a amizade. É janeiro que você assume, né? Continuo no mandato, que eu já estou, e dia 10 de janeiro, se Deus quiser. A nova posse. Aí ela fazer um churrasco lá, vai me chamar, tá? Vai chamar nós, né, não? Fazer churrasco. É um mínimo que a gente merece, não dá? Gente, força de muitos amigos. Muito obrigada, gente. Um abraço a todos. Tchau.